Amat foi a mãe de Abraão. O anonimato da mãe de Abraão sempre incomodou muita gente. Então a curiosidade das pessoas sobre a figura da mãe de Abraão acabou resultando na sugestão de diversos supostos nomes para ela ao longo dos séculos. Um dos nomes atribuídos à mãe de Abraão na cultura judaica foi Amatlai ou Amatlá. Esse nome foi sugerido por estudiosos judeus que se dedicaram a discutir a história e os documentos do judaísmo. Talvez seja provável que o nome Amat, que se popularizou recentemente em português, tenha sido derivado desse nome. Mas não é possível saber de onde os rabinos judeus tiraram o nome Amatlai. Além disso, esse nome não é o único atribuído à mãe de Abraão na tradição judaica. Na obra Pseudoepígrafe Livros dos Jubileus, por exemplo, a mãe de Abraão é chamada de Edna. De qualquer forma, não há nenhuma comprovação de que a tradição a favor de algum desses nomes remonta ao tempo em que Moisés escreveu a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, e que dentre os quais está o livro de Gênesis, que narra a história de Abraão. O livro dos justos registra o nome da mãe de Abraão. Algumas pessoas também afirmam que o nome da mãe de Abraão foi Amatlai, com base no suposto livro dos justos mencionado diretamente na Bíblia em 2 ocasiões do Antigo Testamento, Josué 10 e 13, 2 Samuel 1 e 18. De fato, esse livro existiu, mas não se trata da mesma obra que está acessível às pessoas atualmente. A obra intitulada Livro dos Justos, que circula na atualidade, trata-se de um escrito recente, provavelmente elaborado na era medieval, e que é considerado pelos estudiosos como uma tentativa de falsificar ou recriar o Livro dos Justos original. Nessa obra, o seu autor narra de forma fantasiosa vários detalhes da vida de Abraão e cita sua mãe pelo nome de Amatlai. Mas sem dúvida esse livro não é confiável e não possui qualquer valor como fonte histórica dos períodos bíblicos do Antigo Testamento. Inclusive, além desse livro, há outras obras que também se propõem a registrar eventos e detalhes desconhecidos da vida de Abraão, especialmente de sua juventude. Um exemplo disso é o apócrifo Apocalipse de Abraão. Mas novamente, nenhum desses livros possui qualquer confiabilidade. Portanto, uma resposta honesta sobre esse assunto sem dúvida é aquela que simplesmente reconhece que não há qualquer fonte confiável sobre quem foi a mãe de Abraão, ou mais especificamente qual era o seu nome. É melhor aceitar que por algum motivo o Espírito de Deus achou por bem que não era necessário deixar registrado qualquer detalhe sobre a mãe de Abraão na Escritura. A Bíblia não diz quem foi a mãe de Abraão. Pelo fato de Abraão ser um dos personagens mais importantes da história bíblica, é natural que as pessoas tenham curiosidade sobre quem era a sua mãe, mas a Bíblia não cita nem mesmo seu nome. Na verdade, a mãe de Abraão é citada de forma indireta apenas uma única vez no texto bíblico. No episódio em que Abraão escondeu de Abimeleque, rei de Gerar, que Sara era sua esposa, ele fez a seguinte declaração: por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Gênesis 20:12. Esse versículo é a única passagem bíblica que menciona a mãe de Abraão, ainda que anonimamente. Então não é possível nem mesmo determinar se na época dos eventos bíblicos, quando a família de Terá saiu de Ur em direção a Canaã, a mãe de Abraão ainda era viva. O que se sabe sobre a mãe de Abraão? A narrativa bíblica foca a vida de Abraão quando ele já era um homem idoso, então realmente não sabemos nada sobre os seus primeiros anos de juventude. Os únicos detalhes sobre a família onde Abraão nasceu são os nomes de seu pai, Terá, de seus irmãos, Naor, Harã e, depois, Sarai. Sabemos também que essa família vivia na Mesopotâmia, na cidade de Ur. Depois, a família acabou fixando residência em Harã durante a migração para Canaã. A cidade de Ur, que posteriormente ficou conhecida como Ur dos Caldeus, no tempo de Abrão era uma cidade politeísta que tinha como principal divindade o deus sumério da lua. Então, apesar de não sabermos nada sobre a mãe de Abraão, talvez seja razoável deduzir que ela era uma típica mulher da Mesopotâmia do início do 2º milênio antes de Cristo, uma mulher que viveu sob os desafios daquela época e que provavelmente também teve contato com a idolatria, que caracterizava sua família e sua cidade. Gostou deste vídeo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este